E o senador Flávio Bolsonaro começou a semana tentando ampliar apoios para o seu nome na disputa presidencial do ano que vem. Em entrevista concedida à Record, o senador causou surpresa depois de dizer que teria um preço para desistir da candidatura. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. O projeto da anistia. O senador também falou sobre o projeto que trata da anistia e também da elegibilidade do seu pai, Jair Bolsonaro. Além de anistia, você tem que ter o Bolsonaro nas urnas. O Brasil não é mais uma democracia plena, tá? A passos largos a caminho do que aconteceu em outros países autoritários, como na Venezuela, onde os opositores políticos do governo de plantão são tornados inelegíveis por atos antidemocráticos, são presos ou são assassinados. Então eu tenho que dar graças a Deus porque ainda tenho meu pai vivo, porque tem famílias dos perseguidos do Rio de Janeiro que nem isso tem mais. O seu ente querido já morreu, como é o caso do Clezão. E a gente não pode continuar de braços cruzados como se estivéssemos indo, um boi indo para um abatedouro sem poder fazer nada. Bom, Flávio também disse que o seu projeto de governo é voltado contra o PT e contra a corrupção. O nome Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência do Brasil, está colocado e não sai. Então agora é o momento de a gente ver quem vai querer se juntar a nós nesse projeto contra o PT, porque todos nós sabemos que o Brasil não aguenta mais 4 anos de governo do PT, com tanta corrupção, com tanta incompetência, e a gente vai colocar na mesa, com muita transparência, com quem quiser caminhar junto conosco, projetos que vão na linha de endurecimento de lei penal, de redução da maioridade penal. Não dá mais para aceitar, Nolasco, menores de idade metendo arma na cabeça de mulher para roubar a bolsa dela no meio da rua. E se aquele menor não gostar da cara dessa moça, ele dá um tiro nela e vai embora para casa, como se nada tivesse acontecido, com a certeza que ele não vai ser preso. Então vai ser um projeto muito simples. Piotr, começamos com você desde a última sexta-feira, quando houve aí esse anúncio de que Flávio Bolsonaro, é o pré-candidato pelo PL às eleições no ano que vem. Essa notícia repercutiu bastante, ele concedeu essa entrevista aí no fim de semana falando que para desistir da candidatura o preço seria justiça. Como é que a gente pode interpretar essa fala do senador Piotr? Bom, eu vou rapidamente por 2 caminhos. Primeiro, ele está defendendo pautas que são extremamente relevantes e que precisavam, digamos, de um pouco mais de foco. Não que não tenham tido no passado, mas a discussão acabou amainando. Por exemplo, a questão da anistia, a questão da recuperação dos direitos constitucionais, ou seja, dos valores constitucionais e, obviamente, todas as críticas ao atual governo do PT, que, do ponto de vista econômico e institucional, representa exatamente uma tragédia. Esse tipo de discurso atrai as pessoas a um debate que já deve começar logo. Nós estamos falando do ano pré-eleitoral, ele é um pré-candidato. Este é o lado de trazer essas pautas para o debate público e ganhar relevância no debate público. A outra é a viabilidade da candidatura dele, e isso depende de uma série de coisas. Vamos lá, que ele anunciou a candidatura na sexta-feira. 2 dias depois, ele fala tem um preço para eu desistir. Quem anuncia uma candidatura, e eu estou falando agora de viabilidade, ou seja, de apoio, em que obviamente você tem uma estrutura para ir adiante, para ir bem adiante, não fala em colocar um preço. Mas ali, na minha opinião, tem uma estratégia. Ele coloca exatamente este assunto para aonde o apoio dele, acaso ele desista, aonde o apoio dele tem que ir e com que condições. Vai voltar a falar de anistia e, obviamente, o candidato que terá o apoio do representante hoje, do presidente Bolsonaro, que é assim exatamente como ele tem que ser entendido,
tem que falar de anistia, tem que fazer uma defesa. Não vai, lamentavelmente, não há espaço hoje, não se vê mobilização política para isso ser aprovado. Tampouco ainda, a anistia talvez avance em algum aspecto. Mas imaginar que o presidente Bolsonaro vai ser libertado e uma vez fora da cadeia possa concorrer, nós estamos falando de uma série de coisas que precisaria acontecer. Com o atual Supremo, levando-se enquanto o ativismo do Supremo e o medo do Congresso do Supremo Tribunal Federal, é quase difícil imaginar essa situação. Agora, ele pontua exatamente quais são as coisas que, obviamente, vão depender do apoio do representante do presidente Bolsonaro, que mesmo na cadeia é, sim, o maior representante da direita no país, isso não há a menor dúvida. Mas isso já, para mim, já demonstra claramente que é, sim, uma pré-candidatura para discutir temas que ele julga que foram esquecidos ou que precisam de mais luz, para lá na frente anunciar apoio a um candidato de maior consenso com todos os partidos que, obviamente, vão apoiar essa candidatura anti-PT. Eu estou falando dos partidos da direita e também dos partidos do Centrão. Mas é uma sinalização. O que parecia na sexta-feira, de alguma forma, já se comprovou agora dessas últimas declarações o que dele. Falamos na sexta-feira, política é o dia a dia, é que nem nuvem, a gente precisa acompanhar todos os movimentos e hoje, inclusive, vou dar um spoilerzinho que nós fizemos o nosso especial de fim de ano e tocamos, claro, nesse assunto na primeira rodada com o Alexandre de Moraes, olha isso, o Alexandre Garcia conosco. Compreensível, Paula. É compreensível, né? Eu chamei ele de decano também, deu o que falar, deu um burburinho hoje no programa, mas ele falou sobre essa escolha de Flávio Bolsonaro como o porta-voz de Jair Bolsonaro, como se ele tivesse recebido um mandato, né, para falar em nome de Jair Bolsonaro nesse momento. Então, Ana, também queria te ouvir qual é a sinalização aí, né, do senador Flávio Bolsonaro nesse momento ao conceder essa entrevista, falar de pontos importantes, né, temas como anistia e falar que o preço, né, para uma possível eventual desistência de candidatura seria a palavra justiça, né, que é um tema forte, né, tão importante para o Brasil nesse momento que a gente está vivendo. Bom, primeiro é aquilo, o que nós estamos falando hoje, dia 8 de dezembro. Já é um pouco diferente do que falamos na sexta-feira. Amanhã a política brasileira tem exatamente esse contexto e esse perfil. Muda praticamente diariamente. Acho que um dos pontos principais que eu vejo na candidatura do Flávio Bolsonaro é que ele recolocou no centro do debate um assunto que jamais poderia ter saído do centro do debate, que é a anistia. A gente pode falar de impunidade, como ele disse, que é uma pauta preciosa para a nação brasileira. O Brasil viu durante a operação no Rio de Janeiro que o Brasil está cansado, exausto da bandidagem, da bandidolatria, da impunidade. Ele falou das urnas também, Jair Bolsonaro nas urnas. Ele falou da democracia, da ditadura a qual estamos sendo submetidos já há algum tempo. Mas a presença do Flávio Bolsonaro como candidato a presidente coloca, mais uma vez, luz na palavra anistia. Eu digo isso, Paula, porque quando o Bolsonaro foi preso, a perspectiva dos americanos é que houve uma certa apatia depois da prisão dele. Não estou falando do povo. O povo foi às ruas, o povo deu a resposta quando precisou dar a resposta, principalmente aqui na Paulista, tinha uma bandeira americana enorme aqui. Os americanos ajudaram no que eles podiam, mas a apatia em relação aos políticos que ficaram ali inertes, apáticos, pensando na eleição de 2026, muitos. E esse é um questionamento dos americanos. Mas o que o Congresso fez, o que o Senado fez? Se é um preso político, preso injustamente, em um julgamento que faz parte da nova ditadura do regime de Alexandre de Moraes, por que essa apatia? E eu acho que o nome do Flávio Bolsonaro, independentemente se vai continuar, se não vai continuar, isso aí é amanhã. Mas hoje o papel dele é fundamental. Só essa ação
trouxe de novo a pauta anistia, que jamais poderia ter saído da boca de todos nós. O Silvio, quero te ouvir também, desde sexta-feira, como é que essa decisão aí do senador Flávio Bolsonaro, né, de se colocar aí como pré-candidato, impacta também na organização da direita daqui para frente, Silvio? Olha, Paula, vamos lá. Eu vou tentar resumir aqui algo que tenho dito, falei hoje no Jornal da Oeste, primeira edição, falei ontem no 4x4, nas redes sociais, eu vou tentar condensar tudo. A candidatura do Flávio Bolsonaro é um lampejo de esperança para o Brasil. É um lampejo de esperança para a direita, para o brasileiro que compreende valores. Começa por aí. O Flávio Bolsonaro é um dos filhos de um homem que está trancafiado, sendo torturado por um crime impossível, numa cela minúscula da Polícia Federal e que em algum momento, soluçando, sem dormir, tentando sobreviver ali, ele pega a espada e passa para o filho e diz assim: continue a nossa luta. Vai lá, lute. Honre os nossos valores, os valores que nós defendemos até agora. Porque o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, a maioria é conservadora. A maioria gostaria de votar em Jair Bolsonaro. Então, vote em um Bolsonaro. Já que o pai está preso, o Eduardo está exilado nos Estados Unidos, o Carlos vai buscar um cargo maior agora nas eleições do ano que vem. O nome é o do Flávio. Aliás, o Flávio, inclusive, se apresentou como alguém disposto a dialogar, a conversar. Mas quando o presidente Jair Bolsonaro toma essa decisão, muita gente, muitos analistas políticos partem para o lado um pouco mais 1980, 1990, ou há 20 anos para trás, aquela política que já não existe mais, com um eleitorado que já não é mais o mesmo, e não compreende que o presidente Jair Bolsonaro está simplesmente virando o jogo. É a direita quem vai dar as cartas. Quem tem voto, escolhe a banda. Quem tem voto, escolhe o nome. Então, a partir de agora, esses partidos todos do Centrão é que vão tentar compor com quem tem voto. E quem tem voto é o presidente Jair Bolsonaro. O candidato será quem ele escolher. Eleição tem um fator na equação e muita gente tenta dourar a pílula, contornar por aqui, por ali, não fala nada com nada, mas esquece de um fator que se chama povo, aritmética. É importante escolher alguém que tenha voto, um líder popular, porque do contrário, se você olhar em perspectiva, desde que o PT soube compreender o jogo e conseguiu dinheiro, ainda que de forma corrupta, roubada, para eleger o Lula em 2002, o PT nunca perdeu as eleições. O PT ganhou tudo. Tá? Perdeu para o Jair Bolsonaro. Então é ele quem sabe ganhar do PT. E não esses partidos do Centrão. O governador A, o governador B, o senador A, o senador C. Peraí. Olha o lugar dessas pessoas, eles precisam entender, precisam inclusive conhecer a aritmética. Tem muita gente que defende o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, para ser o candidato à presidência da República. Pode até ser que um dia seja, não sei. Não sei se algo vai mudar lá na frente, se o Flávio vai desistir. Eu acho que não, eu acho que a candidatura dele é para valer. Quando ele falou que tinha um preço, ele trollou muita gente. Ele fez ele jogou uma brincadeira para depois responder na Record, dizendo que qual é o preço? Bom, o preço é se meu pai puder ser candidato. O preço é se vocês libertarem meu pai dessa masmorra e ele vai concorrer porque ele é o maior líder político do Brasil. Mas vamos lá, eu não sei se esse pessoal já fez conta. O governador Tarcísio de Freitas é o mais brilhante governador do estado de São Paulo há décadas. Eu não tenho lembrança de ninguém melhor. Mesmo no período todo que o PSDB passou lá, 30 anos. E não só na seara da segurança pública, que ele, de fato, combate o crime organizado de frente. Mas São Paulo tem 34 milhões de votos. Eu passei o final de semana fazendo contas, apresentei isso no 4x4 ontem, tá tudo aqui, ó. Fiz contas, muitas. Olhei em retrospectiva todas as eleições. Para ser eleito presidente da República, você precisa que o governador de São Paulo, o governador do estado de São Paulo, da sua
a ala política, do seu espectro político, faça um caminhão de votos. São Paulo tem 34 milhões de votos e são 23% do eleitorado brasileiro. Vamos lá, vamos pegar aqui, diga um estado aí que eu vou respondendo aqui. Minas Gerais, 16, Rio de Janeiro, 13,5, Bahia, 11, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste. Agora, quando você olha em retrospectiva para as outras eleições, a única eleição em que o PSDB, a época antagonista do PT, escolhe o candidato mais adequado, que era o Aécio Neves, para concorrer com a Dilma, fragilizada, evidentemente, mas ela ganhou a eleição. Eles colocam 7 milhões de dianteira, 7 milhões de votos no estado de São Paulo. E aí, quase dá Aécio. Quase deu. Sabe Deus porque não conseguiu. Não vou entrar nessa seara também. Mas agora, na última eleição, se você pegar numericamente o que foi Lula e o que foi Jair Bolsonaro, você vai ver que mesmo com o Tarcísio, o presidente Bolsonaro não conseguiu fazer uma dianteira grande de São Paulo. E isso custou lá na frente. Aquela diferençazinha que faltou para o Bolsonaro passar o Lula, aquela diferença estava aqui em São Paulo. Não adianta falar que estava em Minas, que estava em não sei o quê. Não, esquece isso, gente. 1/4 praticamente do eleitorado brasileiro está aqui. É aqui que vai resolver. Se o Tarcísio for reeleito com mais de 60% dos votos e o PT não tem candidato, quem vai concorrer com o Tarcísio? O Haddad? O Geraldo Alckmin? O Boulos? Boulos não ganha nem em São Paulo. São Paulo tem quase 10 milhões de eleitores. Sabe quantos eleitores tem, sei lá? Fala aí, Espírito Santo, 3 milhões. Paraíba, 3 milhões. Mato Grosso, 2,5 milhões. A cidade de São Paulo tem quase 10. E aqui ainda tem um reduto. Aqui não. Aí onde vocês estão, ainda tem um reduto petista. Tem que fazer conta. O Tarcísio, candidato à reeleição, é a melhor aposta e por isso o Flávio disse isso com todas as letras. Ele falou, o Tarcísio é o nosso nome número 1, porque o Tarcísio vai fazer o presidente. Ele vai ganhar com 65% no primeiro turno. Ele vai puxar todo mundo. Então, eu acho que é preciso um pouco talvez, de inteligência política, de estratégia, e não só do oba-oba, daquele pessoal que, o nojinho, mas é o Bolsonaro, mas eu queria não sei o quê, a turma do eu acho. Né? Desculpa me alongar, Paulo, eu não gosto de fazer comentários longos, mas é que como eu não falei na sexta-feira aqui no OS Sem Filtro, eu quis deixar registrado. Vamos entender o que é que está acontecendo. Quem não sabe o que está acontecendo, quem não está participando, quem não está ouvindo as pessoas certas, precisa baixar o facho.